Boa tarde para você. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa. E eu senti de gravar esse vídeo mediante uma palavra que está diante dos meus olhos. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 7, onde a palavra de Deus diz o seguinte: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Bom, Paulo foi um homem que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo pessoalmente, numa tarde onde a força do sol excedia a luz do meio-dia, quando o sol está na sua força maior. A palavra de Deus nos diz que um brilho mais intenso que a claridade do sol apareceu naquele lugar e assustou a toda aquela comitiva que estava junto com Paulo, e uma voz que somente Paulo ouviu disse o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo respondeu: quem és tu, Senhor? E a voz tornou a dizer: eu sou a Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Então nós vemos o quê? Que aquele momento do encontro de Paulo com Jesus, ele ficou temeroso, ele caiu das pernas, porque o que ele contemplou foi uma oportunidade única, porque o negócio com Paulo ali era direto dos céus. Porque Jesus já havia aparecido para um cidadão exatamente naquela cidade para onde Paulo se deslocava para perseguir os cristãos, e disse para ele: Ananias, isso assim. Ananias disse: Senhor, temos ouvido falar desse homem, esse homem é um terrível perseguidor da igreja. Mas o Senhor disse para Ananias: não, agora ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou lhe mostrar o quanto ele há de padecer por causa do meu nome. Então, posteriormente, nós vemos que Paulo chega cego até a casa de Ananias, ficou ali durante alguns dias, até que o Senhor ordenasse que Ananias orasse por ele, para que aquelas escamas caíssem dos seus olhos e ele voltasse a enxergar. A partir daquele momento, Paulo era um servo de Deus. Então ele foi um evangelista extremamente dedicado, porque nós vemos aqui várias epístolas que foram escritas por ele, as igrejas, né? Chipre, Grécia, as igrejas das proximidades de Jerusalém, ali em Israel, tudo. Então ele fez um trabalho de evangelização notório. E quando chega nesse capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, o ministério dele estava ali para uma necessidade muito grande, porque ele tinha um caminho a perseguir, e este caminho que ele tinha a perseguir e prosseguir, ele tinha que viver dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Então, ele aprendeu que realmente aqueles que confessam e professam o nome do Senhor Jesus Cristo devem se apartar de toda espécie de males. O palavreado é de acordo com a vontade do Senhor, a conduta é de acordo com a vontade do Senhor. Onde havia mentira, havia engano, onde havia fingimento, falsidade, idolatria, prostituição, fornicação, roubos e tantas coisas que
um ser humano comum, sem Deus na vida, pratica. E ele, aqui ensinando a igreja de Tessalônica, quando a gente migra para o capítulo 4, o título dessa leitura está assim, Vivendo para Agradar a Deus, nessa versão internacional. Na versão João Ferreira de Almeida, o título é Exortação à Santidade, ao Amor Fraterno e ao Trabalho. Mas nota você, ele diz assim no versículo número 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade ou da prostituição sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Entende? Então, para o homem e a mulher que professa a fé em Cristo, há um peso muito grande sobre os seus ombros, que é enquadrar a sua vida dentro da palavra de Deus conforme a orientação. Aquilo que não é para ser feito, não é para ser feito. Aquilo que é para ser feito, é para ser feito. Por isso que a palavra ensina o quê? Que o nosso palavreado é sim, sim e não, não. É concordar com a vontade de Deus. No versículo 6, Paulo diz, ninguém oprima ou prejudique o seu irmão e nem se aproveite dele. Né? Por quê? Porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes as dissemos e asseguramos. Então, o que nós vemos aqui? Que Deus jamais terá realmente o culpado por inocente e o inocente por culpado. Deus é justo. E ele ensinou que essa prática de justiça é uma característica dos seus seguidores, daqueles que o têm como pai e que são chamados de filhos. Entende? E no versículo 7, Paulo diz, por que tudo isso? Porque Deus não nos chamou para uma vida de impureza, mas para a santificação. Então você vê que a santificação é exatamente o quê? É nós nos apartarmos de tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor e viver uma vida dentro dos seus padrões, para que o seu nome seja glorificado através de nossas vidas, nossas palavras, nossas atitudes, que sejam agradáveis aos seus santos olhos, para que sejamos realmente agentes celestiais enquanto aqui na terra. Bom, quando chegamos no versículo de número 8, ele afirma dessa forma, olha, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, a rejeição à palavra de Deus, quem assim faz, ele não está rejeitando aquele pregador, aquele anunciador das novas do reino. Ele está rejeitando exatamente o próprio Deus e indo de encontro em rota de colisão com a vontade de Deus. E isso, quem assim faz, ele simplesmente vai se autodestruir, é um prejuízo que não temos dimensões para expressar. Então, se é para seguirmos o caminho da santidade na prática e fugir de toda aparência do mal, principalmente da impureza, das impurezas, que não é necessário sermos um cristão para sabermos o que devemos e o que não devemos fazer. Todos nós temos um código de ética, e essa ética, ela nos ensina que aquilo que não é meu, eu não posso tomar para mim, e aquilo que não me convém também não devo fazer, porque é assim que funciona segundo os ditames da palavra de Deus. Então, meu amigo, não sei qual é a sua situação, mas que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te dê bastante sabedoria e graça para que você possa ser uma pessoa feliz, possa se livrar de tudo aquilo que te oprime, que te angustia e viver uma vida de vitória. Este é o desejo da Rádio Maranata, através dessa reflexão do programa Momento com Deus, para você e a tua família. Deus te abençoe, tenha uma excelente tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.